Seja bem-vindo a mais um tutorial do canal Análise de Dados. Eu sou Hugo Hoffman, professor, pesquisador e epidemiologista. Muito bem, no tutorial de hoje eu quero ensinar para vocês como testar hipóteses entre duas variáveis categóricas. Nós vamos aprender hoje como realizar análise bivariada, avaliar a associação estatística. Eu tenho aqui um banco de dados e o link está na descrição do vídeo para você realizar o download e fazer as suas comparações, executar os mesmos passos que eu estou executando aqui. Muito bem, estou no módulo Visual Dashboard, meu banco de dados é sobre hospitalizações do aparelho circulatório. Eu tenho mais de 27 mil indivíduos nesse banco de dados e aí eu quero testar uma hipótese. Um detalhe importante é o seguinte: nós somos de uma geração que tem muita facilidade de mexer com computador, com softwares, etc. Minha dificuldade, eu quero compartilhar um pouco aqui da minha história acadêmica, foi que eu percebi que primeiro eu aprendi a manipular os softwares estatísticos antes de aprender o raciocínio epidemiológico. Por isso que as duas coisas precisam andar juntas. Não basta você simplesmente saber manipular bem um pacote estatístico, executar comandos, dar cliques no lugar certo. Você precisa também, junto com isso, desenvolver o raciocínio epidemiológico. Tem que estar muito claro para você o que você está testando. Você não pode sair cruzando toda variável com toda variável, ok? Por isso que aqui no nosso canal tem uma outra playlist que eu tenho postado alguns vídeos, uma playlist sobre noções de epidemiologia, introdução à epidemiologia. Lá são slides que eu estou explicando os conceitos em epidemiologia. Então, daqui a alguns dias eu vou postar lá uma aula sobre medidas de associação, estudos epidemiológicos. Então, quando você tiver dúvidas sobre conceitos, procure vídeos, procure livros, ok? Então, é importantíssimo, primeiro, entender que eu tenho duas variáveis nesse banco de dados, foi a óbito, ela já está dicotômica. Tem outra variável, tempo de internação, ela já está dicotômica. Essa minha variável foi a óbito, é o desfecho do estudo, e a variável tempo de internação é a exposição, uma das variáveis explicativas do estudo. Eu tenho uma hipótese, e por isso eu disse para vocês que nós temos que ter muito claro quais são as hipóteses do estudo. Por isso, na verdade, um bom projeto de pesquisa, antes de iniciar a coleta de dados, esse projeto precisa descrever quais são as hipóteses do estudo. Aqui eu tenho minhas hipóteses, perdão. Hipótese nula. Minha hipótese nula é: o tempo de internação não interferiu no risco de óbito. E a alternativa: o tempo de internação interferiu no risco de óbito. Agora eu preciso saber o que a estatística me permite concluir. Qual das duas eu rejeito com base na estatística? Então, para isso, eu preciso gerar minha tabela bivariada. Eu clico com o botão direito, vou em adicionar análise, tabela 2x2. Aqui na janelinha da tabela 2x2, ela tem várias opções. Em outros vídeos eu vou ensinar análises bivariadas mais avançadas. Nesse momento vamos fazer uma análise bivariada simples, bruta, como nós chamamos. O importante é, em Exposure, eu coloco a minha variável explicativa, que é tempo de internação. Em Outcome, minha variável desfecho, que foi a óbito. E clico em OK. Ele gera a minha tabela 2x2 e aqui você já percebe um grande diferencial do AppInfo e do módulo Visual Dashboard. O visual é muito agradável, ele é muito simples de manipular, muito diferente dos pacotes estatísticos. Eu utilizo para análises mais avançadas o software Stata, mas nenhum deles se compara com um visual tão agradável quanto você tem aqui no AppInfo, ok? Beleza. Vamos entender isso aqui então? Vamos lá. Gerei minha tabela 2x2 e antes de realizar qualquer análise, eu preciso fazer o quê? Organizar a tabela de forma correta. Na organização da tabela,
Primeira coisa que eu tenho que fazer, o desfecho, eu tenho que garantir que o desfecho esteja na coluna da tabela. E a exposição, que é tempo de internação, nas linhas. Outra coisa que eu tenho que garantir, o sim precisa estar na coluna à esquerda. Como que eu faço para modificar isso? Eu venho aqui nesse botãozinho, ó. Clico aqui, ele arrastou para lá. Veja como é muito simples trabalhar no AppInfo. Então, agora sim, está correto aqui a coluna sim, na coluna da esquerda. Aqui, na variável explicativa, se ela fosse uma variável sim ou não, eu colocaria o sim na primeira linha e o não na segunda linha. Bom, mas eu quero testar o quê? Eu quero testar se quem foi a óbito teve um tempo de hospitalização prolongado ou não. Então, eu posso inverter aqui, ó, nesse botãozinho, jogo quem teve 8 dias ou mais aqui na linha de cima. Muito bem. Feito isso, organizado, primeiro detalhe que eu olho é esse teste de hipótese que eu estou realizando aqui, o teste estatístico que eu utilizo para testar essas hipóteses é o Q quadrado de Mantel-Haenszel. Então, eu venho aqui para essa parte de análise estatística. Aqui está meu Q quadrado, aqui está o método de Mantel-Haenszel, e eu olho aqui, ó, two-tailed P, P é o valor de P, two-tailed porque é o teste bicaudal, ou seja, um teste mais conservador do que o monocaudal. É preferível utilizar sempre two-tailed, é preferível utilizar o bicaudal. Aqui eu tenho meu valor de P. O meu valor de P deu significância estatística, 0,007, arredondando aqui, ok? Então, um detalhe importante é o seguinte, qual é o critério de rejeição? Vamos lembrar desse detalhe? Quando P é menor que 0,05, eu rejeito H0. Quando P é maior ou igual a 0,05, eu rejeito a hipótese alternativa. Então, esse P foi menor que 0,05, logo, eu rejeito a hipótese nula, eu rejeito a hipótese de que o tempo de internação não interferiu no risco do óbito e fico com a hipótese que sim, houve associação entre o tempo de internação e o risco de óbito. Depois disso, faz sentido eu interpretar uma medida de associação, que nesse caso aqui, meu risk ratio, poderia ser a odds ratio também, ok? Mas eu vou ficar aqui com o meu risco relativo. Aqui eu tenho o valor estimado do risco relativo, tenho o intervalo de confiança dele, o intervalo menor e o intervalo maior. Meu risco relativo aqui, a interpretação das medidas de associação, vamos colocar aqui para lembrar, quando eu tenho um risco relativo menor que 1, significa fator de proteção. Então, eu interpreto o risco relativo se o valor de P for menor que 0,05. Aí faz sentido. Então, se ele for menor que 1, fator de proteção. Se ele for maior que 1, fator de risco. Então, eu tive um fator de proteção para aqueles que ficaram hospitalizados por 8 dias ou mais. Alguma coisa aconteceu com esse grupo que teve uma hospitalização prolongada que reduziu o risco entre eles, o risco de óbito. Detalhe importante, como é que eu interpreto esse valor aqui? A interpretação desse valor é muito simples. Vou criar uma caixinha aqui para ensinar para vocês como é que a gente faz a interpretação desse risco aí. Eu pego o valor 1 menos o valor do risco relativo, 0,92 arredondando. E eu tenho aqui um valor de 0,08 ou 8%. Como é que eu concluo? Qual é a minha interpretação desse resultado? Eu escreveria assim no meu estudo: o risco
de óbito foi 8% menor entre aqueles que permaneceram hospitalizados por 8 dias ou mais. E aí eu continuo a frase em comparação com aqueles que ficaram hospitalizados até 7 dias. Muito bem, aqui você tem então uma análise bivariada com a interpretação dos resultados estatísticos, sempre lembrando, escreva antes o teste de hipótese para que você direcione seu pensamento epidemiológico na hora da análise de dados. Um abraço, até o próximo.